Fala galera, aqui é Wagner Fernandes do próximosconcursos.com e hoje a gente vai abordar um tema que tem tirado o sono de muito concurseiro, que é a lei da terceirização e o fim do concurso público. A gente vai ver direitinho quais são as reais ameaças dessa lei, onde ela pode atacar, no caso, para não ter mais concursos públicos, onde que os concursos públicos estão garantidos, quais os concursos públicos. E vamos tentar aqui dar uma conversada, ela ainda é muito recente, não tem nada muito claro, mas vamos tentar desvendar esse mistério, ok? Bom, primeiro, qual foi o problema já, mais ou menos explicando para quem está caindo aqui de paraquedas e não sabe. Bom, foi aprovado um projeto de lei 4302 de 98, que permite a terceirização tanto no serviço público quanto no serviço privado, segundo a mídia. No serviço público está muito claro. Do serviço privado está muito claro. No serviço público eu diria que é um pouco de forçação de barra, mas a gente já vai ver a situação claramente. Bom, segundo o noticiário, então, ela permite a contratação tanto de servidores por meio de empresas terceirizadas para exercer atividades fim, tanto na administração direta quanto indireta, ou seja, hoje é possível, como a gente vai ver mais adiante, você contratar terceirizados para vigilância, telefonista, coisas assim. Mas, segundo a mídia, o noticiário, seria possível contratar, vamos supor, o órgão, sei lá, o judiciário julga, um juiz, teoricamente, um juiz terceirizado, contratar uma empresa só de juiz, ou uma atividade meio, um técnico judiciário, ou um analista da Receita Federal, uma empresa que só trabalhasse com analistas, algo assim, terceirizado, ok? É o que a mídia está divulgando, mas a gente vai tentar destrinchar isso aí um pouco melhor, ok? Bem, seria o fim do concurso? Se essa lei realmente permite isso, olha, se é o que estão falando, provavelmente, porque, como a gente sabe, os governantes eles não governam visando o bem público, e o concurso público é para o bem público. Eles usam, a maioria busca o seu próprio interesse pessoal, que é conseguir apadrinhados, é o patrimonialismo. Se vocês não conhecem isso, bota aí no Wikipedia, que ainda permeia, que ainda está muito forte na cultura administrativa brasileira. Então, por que um prefeito, um governador, ou até mesmo um presidente de uma autarquia vai contratar um servidor concursado se ele pode colocar uma empresa de um amigo dele e contratar todos os sobrinhos desse amigo dele por meio dessa empresa? É essa a ameaça que está se colocando diante de nós, é isso que a gente vai destrinchar um pouco, ok? Bom, o que a gente vai ver nesse vídeo? Já estamos vendo, né? Como é que fica essa terceirização do serviço público perante a Constituição e os julgamentos dos tribunais superiores, STF, STJ, TST? Quais são as carreiras que estão mais protegidas do projeto, né, no caso da lei, que já vai virar logo, e quais estão mais vulneráveis? E quais são os órgãos e entes que poderão tentar, que terão mais chance de tentar terceirizar o serviço público de atividade fim? Tá? Vamos ver então? Bom. Opa, trancou? Bem. A lei e a Constituição Federal. Primeiro, você precisa entender a diferença entre atividade meio e atividade fim para entender um pouco melhor esse nosso vídeo, ok? A atividade meio é aquela atividade que não é a finalidade principal do órgão. Vamos pegar um exemplo de órgão, a Receita Federal. A atividade fim da Receita Federal é fiscalizar tributo, arrecadar tributo, a parte aduaneira. Por quê? É para isso que o órgão foi criado. E a atividade meio, o que seria? Atender o contribuinte, seria fazer a questão do... O que mais a gente pode dizer que é meio? Fazer relatórios, fazer estatísticas, coisas que não tem muita relação com atividade fim. Ou seja, seriam mais serviços de secretária, serviço de ajudante, auxiliar, algo assim, ok? É importante você entender. Então, o que essa lei fez? Essa lei fez que tanto a atividade meio quanto a atividade fim possa ser terceirizada. Só que o texto da lei não fala em administração pública. Se você pegar a lei, em nenhum momento vai dizer, olha, pode a partir de hoje terceirizar a administração pública. Ele não fala nada. E o pessoal está tentando forçar a barra dizendo, olha,
Se a lei não fala nada, está dizendo que pode terceirizar, obviamente vai terceirizar a administração pública. Então esse povinho aí está entendendo que tinha que dizer que na lei, olha, a administração pública direta e indireta não pode ter terceirização na atividade fim. Mas será que é preciso isso? Será que já não tem outro lugar que diz isso? E é isso que a gente vai ver agora, que a própria Constituição já proíbe isso. Olha só o que diz o artigo 37, inciso 2 da Constituição. A investidura em cargo e emprego público. Cargo público são aqueles que é da administração direta, que é direto do governo. Empregos geralmente são autarquias, são estatais, como a Petrobras e tudo mais. Depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos. Ou seja, a Constituição diz que para você ter um cargo público, você vai precisar de um concurso público. O que pode ser que algum maluco aí, porque esse povo é bem maluco, para tentar entortar a Constituição, eles fazem tudo. Eles podem tentar terceirizar, mas que seja necessário um concurso público, o que é muito bizonho, bizarro, mas eu não duvido, entende? É possível. Mas está muito claro que para exercer um cargo em emprego público, você vai precisar de um concurso, ok? Então, se eles vierem a terceirizar fazendo concurso público, que é sinistro, os concursos públicos continuariam existindo. Eu não sei como é que ficaria a questão de carreiras e salários, mas continuaria existindo. É uma possibilidade remota, acho pouco provável que isso aconteça, mas essa gente é doida, né? Vamos dando uma olhadinha o que o STF entende. Então, já teve várias situações que tentaram fazer com que pessoas exerçam cargos públicos sem concurso. Muitas situações. O STF, o STJ, o TST, todos os tribunais superiores repetidamente têm se pronunciado contra. Olha esse julgado do STF. É nula a contratação para investidura em cargo ou emprego público sem prévia aprovação em concurso público, após a Constituição de 88. Ou seja, está muito claro que a Constituição proíbe alguém trabalhar num cargo público sem fazer um concurso. Também tem esse outro entendimento do STF. A Constituição de 88 reprova severamente as contratações de pessoal da administração pública sem a observância às normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público. Ou seja, se não tiver concurso é nulo, não pode. Resumindo, não pode. Está muito claro isso. E a Constituição não mudou. A lei ela é menos importante que a Constituição. Então, no meu entendimento, e no entendimento de quase todo mundo que se aprofundou um pouco no tema, é um absurdo que estão falando. Mas dos absurdos sempre tem interesse por trás. E pode ser que alguma coisa estranha aconteça. Mas é importante que você entenda que toda a jurisprudência dos tribunais superiores e a própria Constituição dizem que essa lei não pode fazer isso, e essa lei, obviamente, não pode alterar a Constituição. Mas as administrações públicas, todos os governantes, eles têm interesses estranhos e muitos não respeitam a Constituição. E é o que a gente vai ver agora. Então, o que a gente fez aqui? Um levantamento das carreiras que estão mais salvas, vamos dizer assim, e aquelas carreiras que têm um pouco mais risco de administração público maluco, administrador público maluco, que queira terceirizar suas carreiras, ok? Bom, a topo, as que estão mais salvas são as carreiras que a própria Constituição exige concurso, que são elas carreiras fiscais, a magistratura, que são os juízes, os servidores dos tribunais, servidores do Ministério Público, procuradores do Ministério Público, advogados da União, procuradores estaduais, defensoria pública, profissionais da educação e cartório. Ou seja, estes profissionais, a Constituição abertamente fala que precisa de concurso público para eles, ok? De forma direta ou indireta, mas fica muito claro isso. Então, se você está estudando para uma dessas carreiras, fique tranquilo que é pouquíssimo provável que vai lhe atingir, ok? Que outras carreiras também estão protegidas? São as carreiras típicas de Estado. O que é uma carreira típica de Estado? É aquela carreira que não existe um correspondente no privado. Vamos supor, a educação. A educação não é uma carreira típica de Estado. Por quê? Porque tem escola particular. Já essas carreiras aqui não tem nada particular, vamos dizer assim. Então, quais são essas carreiras? A fiscalização agropecuária, as carreiras tributárias que já estavam lá em cima, né, que a gente viu,
As carreiras de relação do trabalho, toda a questão do Ministério do Trabalho, carreiras com arrecadação, finanças e controle, gestão pública, comércio exterior, segurança pública, diplomacia, advocacia pública, defensoria pública, regulação, política monetária, inteligência do Estado como a BIM, planejamento e orçamento como MPOG, magistratura e Ministério Público. Ou seja, essas carreiras são carreiras típicas de Estado, então é pouco provável que algum administrador maluco vá tentar terceirizar isso, porque não pode a iniciativa privada se apoderar dessas carreiras para o bem próprio do Estado, porque você imagina uma fiscalização. A gente já viu aí a questão das carnes aí. Se fosse a iniciativa privada, seria pior ainda, porque é muito mais fácil corromper, vamos dizer assim. Bom, mas aí que entra um quesito aí de ideologia, né? Mas essas carreiras estão protegidas, um pouco mais protegidas, ok? E as demais carreiras, aquelas que não são típicas de estados e não são atividade fim, o que eu diria? É o que a gente viu lá, a Constituição e o STF já têm assegurado concursos públicos para elas. E a administração indireta, que é aquilo, são as entidades estatais, as autarquias, essa aí é um pouco mais frágil porque os administradores às vezes têm um pouco mais de liberdade, mas eles estão claramente também, a Constituição claramente proíbe a terceirização, ou seja, não diria terceirização, mas exercer o cargo público sem concurso para essas carreiras também. Por que elas são mais frágeis? No caso, tipo as autarquias, um Banco do Brasil, uma Caixa, uma economia mista ou uma empresa pública. Um Banco do Brasil, uma Caixa Econômica Federal, ou, sei lá, BNDES. Qual é o problema aí? Os funcionários já são seletistas, eles já não são servidores públicos, são empregados públicos, já tem um tratamento um pouquinho mais parecido com a administração, com a iniciativa privada. Então eu diria que eles estão numa situação um pouco mais frágil, mas claramente contrária à Constituição se alguém vier a fazer isso. Ou seja, não pode, mas eles podem tentar dar uma entortadinha nessa história, ok? E quais são os órgãos mais frágeis e entes mais frágeis? Primeiro, os governos estaduais e municípios. Tem muito governador aí, incluindo o governo de São Paulo, que é o maior de todos. Então, tipo, se nem São Paulo se salva, imagina os outros, né? Então, muito governo que não cumpre a Constituição claramente e muito prefeito que não cumpre também. Então, o que acontece? Um governador aí mal-intencionado, ou um prefeito mal-intencionado pensa, eu vou fazer isso agora, isso aí vai para o judiciário, vai demorar, até demorar eu já não estou mais aqui. Isso pode acontecer. Então eu diria que os governos estaduais e municipais, eles estão um pouquinho, as carreiras de governos estaduais e municipais estão um pouquinho mais frágeis. Eu já vi governo de São Paulo, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro fazer coisas absurdamente inconstitucionais. Prefeitura nem se fala, né? As autarquias também estão numa situação precária, principalmente a Universidade Federal, que já contrata a rodo pessoas temporários que não podem, ok? Então as autarquias, mesmo as federais, também tem um probleminha aí. E toda a administração indireta, então são as áreas mais frágeis. O que se salvaria, eu diria? São as carreiras típicas de Estado, tanto dos governos quanto dos municípios, mas aquelas típicas de Estado, e também de entes da federação que não seja autarquia, ou seja, administração direta da União, porque a Justiça Federal é um pouco menos próxima dos governos, ou seja, ela é um pouquinho mais independente, que é o que a gente está vendo aí na Lava Jato, coisa que talvez não aconteceria num governo estadual ou numa prefeitura mesmo que grande, ok? Então, o que eu quero dizer com isso? É inconstitucional, mas infelizmente a gente não tem instituições fortes e coerentes suficientes para nos proteger de algumas inconstitucionalidades. E existem situações que mesmo de uma maneira inconstitucional pode vir a acontecer e talvez demore a ser corrigido. Uma hora vai chegar no STF, no STJ, no Tribunal Superior qualquer e vai ser corrigida essa situação, mas pode demorar, ok? Bom, só para lembrar, hoje já pode, segundo a súmula 331 do TST, a administração pública já pode terceirizar atividade MEI, que é a telefonia, vigilância e assim por diante. Então isso já pode, ok? E quem está estudando, o que eu recomendo? Não se estressa,
Mesmo que você esteja estudando por um Banco do Brasil, um correio, que talvez seja um pouquinho mais complicado, não existe nada no momento, é inconstitucional, teriam que mudar a Constituição. Por enquanto não teve nenhum administrador público maluco falando alguma coisa dizendo que vai fazer isso. Se vier até, a gente fica monitorando e tá aí o Ministério Público para denunciar as irregularidades e tudo mais, ok? O que a gente pede, pessoal? Se vocês gostaram, se acham que tem, porque isso aqui é um tema novo, eu dei uma estudadinha, conversei com alguns entendidos do assunto e trouxe para vocês, mas é um tema muito novo. Se você acha que, olha, não ficou bem colocado isso, não ficou, coloca nos comentários aí para ajudar os nossos colegas, para a gente pensar junto, por ser um tema novo, mas acredito que ele esteja bem compilado, ok? E a gente pede que dê um joinha, dê um joinha no nosso vídeo, hoje eu me empolguei, né? Dê um joinha no nosso vídeo, dê um joinha no nosso canal e vá lá e visite o nosso site próximosconcursos.com. E se tiver dúvida, a gente está aí para tentar descobrir junto, ok? Valeu, pessoal!